Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV. Go Game já sabe que é aquele programa onde a gente conversa aqui e analisa os jogos recentemente lançados. No programa de hoje iremos falar de Puppeteer, um jogo que é exclusivo do PlayStation 3, que faz com que o jogador se sinta ali realmente num teatro de fantoches, digamos assim. A gente já sabe muito mais sobre esse jogo, hoje aqui com Renato Almeida, jornalista da EGW, da revista EGW e também da Nintendo World, e com Maxon Lima, redator lá do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos começar o programa então falando de Puppeteer. Puppeteer, um jogo que é feito por um estúdio da Sony, lá do Japão, né, um estúdio que está sediado lá em Tóquio, que traz uma proposta aí de fazer o jogador se sentir num verdadeiro teatro de fantoches, e, claro, tem vários elementos para com que isso aconteça, né, para fazer com que isso aconteça. Quero que vocês falem para mim primeiro qual que é o enredo desse jogo que chegou com essa pegada que tem muito elemento oriental ali no meio do game. Na verdade é uma grande salada, né? Ele é bastante regrado pelo visual dele, só que a influência do visual ela vem de muitos cantos. Então, por exemplo, tem uns chefes do jogo que são 12 guardiões que são orientados pelos signos chineses, né? Eles são inspirados nos signos chineses e tudo mais. A história do jogo é a história do Kutaro, que é um menino que ele tem a sua alma roubada pelo Moonbear King, que é o grande vilão do jogo. E ele tem que resgatar a alma dele e a alma de muitas outras crianças que tiveram as almas roubadas por esse vilão, que queria tornar todos eles guardiões de um castelo. E ele vai partir numa grande jornada por muitas fases, muitos mundos diferentes. É difícil um jogo de plataforma que tenha tanta ênfase na história e que faça esse valor tão grande para esse aspecto diferenciado do visual, que é isso mesmo, cara. Fica lá a cortina, você se sente num palco, você se sente, como você disse, parte da audiência, que aplaude quando aparecem os heróis, vai quando aparece o vilão, e nos momentos mais assim de tensão fica apreensivo e faz sempre com reações legais. Tem um interlocutor que vai contando a história com aquele vozeirão e tal, e ele interage com os personagens. Tem essa coisa de todos eles parecerem atores da peça que são tirados de cena e colocados, inclusive os elementos do cenário. Assim, em relação aos personagens, e são personagens muito ricos, né? Se você parar pra pensar, o Kutaro ele não tem voz. Porque, na verdade, ele perde a cabeça e aí tem as várias cabeças, ele não tem voz. E só por ele não ter voz, você já poderia pensar que é um personagem que, para criar essa empatia por ele, seria um pouco mais difícil até, né? Mas pelo contrário, você acha demais com a interação com ele, com outros personagens. Claro, fica uma coisa bem bacana. E falando um pouco dos personagens em geral, é um universo rico também nesse sentido, né? Os personagens que eles conseguiram criar são personagens interessantes e diferentes, assim. Com certeza. A Japan Studio, que é a desenvolvedora, quem está por trás do jogo, eles têm um histórico já com games lúdicos ou coisas bem diferentes, como Loco Roco e tudo mais. São personagens totalmente diferentes, assim, caem pro bizarro, uma coisa bem diferenciada mesmo, e não foi diferente com o Puppeteer. Só que eu acho que eles tiveram a oportunidade de dar um passo a mais agora com esse jogo, justamente pela profundidade da história, né? A história, ela parece que você começa a jogar, parece que ela vai ser longa, mas não é, e você vai se envolvendo com os personagens justamente porque eles são muito bem cadenciados na trama. Então você conhece depois a Picarina, que é uma personagem super importante, que é a filha do Sol. Você tem o próprio vilão, que é super cheio de camadas, ele tem várias inseguranças que os outros personagens não veem, e você que está ali confidente, né? Você está vendo as fraquezas dele, fala que ele tem medo de dormir à noite sem o ursinho dele, e aí ele vai lá e quer ameaçar as crianças. E um toque de humor, é quase um João e Maria ali, cheio de pedacinhos de humor ali no meio, que faz com que o jogo fique mais agradável. Recheado de humor. Ele tem várias camadas, assim, justamente pelo visual e pelas gags que ele consegue desenvolver com os personagens, ele consegue trazer as emoções diferenciadas para dentro do jogo e para fora do jogo. Então tem algumas fases, por exemplo, que tem a fase do Halloween, que tem toda uma coisa mais do medo, assim, explorando o medo, e aí o personagem está com medo e você fica meio receoso pelo que vai acontecer.
E isso vai colocando camadas também nos personagens. Então eu acho que ele está muito bem desenhado, os personagens causam essa identificação, apesar de parecer que vem um desafio muito grande, não tem fala com o personagem principal, mas tem muita fala com os outros personagens e dá um equilíbrio, né? E a dublagem é surreal. Lembrando que tá dublado também em português do Brasil. Inclusive em português, eu acho que... É isso que impressiona, é né? o melhor, cara. É o melhor que eu já vi, assim, dublagem. Nível, os melhores animações que aparecem por aí. É muito bem feito e é engraçado pensar que o jogo se passa na Lua, porque o Kutaro é um menino que mora no Japão. A ideia é que esse rei da Lua, ele rouba as almas dos meninos da Terra e transforma eles, esse exército de títeres, de fantoches dele, na Lua. Então, assim, é muito bizarro você pensar que na Lua tem um Velho Oeste, tem um jardim vivo meio Alice, tem a fase embaixo do mar, você joga no espaço, tem até uma cidade mexicana e cada uma delas traz o personagem. No deserto você enfrenta um dragão, nessa fase de Velho Oeste você enfrenta um casal que é o cavalo com o touro que vivem brigando e tal. Eu nunca tinha visto um jogo de plataforma que dê tanta ênfase para a história. E que envolva tanto, e que traz tantas referências de Estúdio Ghibli, de própria Disney, de muitos autores, Tim Burton. Então, é tudo um bolado ali para criar um negócio que acaba sendo único. Muita coisa, vários mundos e, aliás, muitas cabeças também. A gente vai falar das cabeças e da jogabilidade. Rolam. As cabeças rolam. A gente vai falar da jogabilidade muito mais depois do intervalo. A gente já volta com mais Go Game para você. E o Go Game já está de volta aqui na sua Play TV e hoje a gente está falando de um jogo que te faz sentir realmente no teatro de fantoches ali, que é Puppeteer. Quero falar justamente desse diferencial que é você ter uma tesoura e essa interação que faz com que você, o personagem, o Kutaro, tenha com esse cenário. Porque praticamente você está cortando o cenário da peça para enfrentar às vezes os inimigos, ou então para passar por um lugar mais alto que você não tem acesso pulando. Quero que vocês falem um pouquinho dessa tesoura mágica. Ele é meio que usado pela Esma Potts, porque tem uma bruxa que não é bem a vilã, mas na verdade ela não é a mocinha também da história. Ela usa o Kutaro, que vê nele um potencial para conseguir derrotar o Rei da Lua, do urso. Então ela leva o menino até encontrar nas catacumbas do rei essa tesoura que ele sabe, né? Porque esse rei ele aprisionou a Rainha da Lua num lugar e tomou o lugar dela. E ele sabe que a única maneira de acabar com ele, tirar ele de lá, é por conta dessa tesoura Calibros. Quando eles mostraram, esse jogo foi sendo mostrado no decorrer dos anos e com vídeos e tal, eles mostraram essa capacidade da tesoura e mostraram também o lance das cabeças. Então, assim, quando eu vi esses vídeos, eu pensava que ia ter um grande diferencial com cada cabeça que você jogava. Eles mostravam são inúmeras isso. as opções de cabeça, Acho né? que tem mais de 100, Centenas, cara. Centenas, E, assim, muito variadas. Vai até de árvore de Natal, até pirata e caranguejo, até taiko. Tem muitas, cara. E, assim, dava a entender que talvez as cabeças tinham um diferencial, mas na verdade não, é uma outra coisa, assim. Então, é que realmente questão de expectativa, eu esperava um lance meio Kid Chameleon, que você ganhava os poderes de acordo com a cabeça, mas não é bem assim. Então a parte especial acaba sendo da Calibros, da tesoura, que ele corta o cenário e às vezes é um lance meio flutuante, que não necessariamente tem essa precisão exata de pulo, de você morrer toda hora naquela parte mais difícil. É um jogo mais de exploração, apesar de ser de plataforma. O curioso que eu achei dessa parte da tesoura também é que a tesoura serviu como um elemento que é muito simbólico para uma outra franquia da Sony, que é o God of War. Porque as batalhas de chefe, elas têm sempre dois atos, dois mini atos, sendo que um ato ele é mais afastado, você tem uma visão mais ampla do cenário, e aí você pode cortar coisas e atingir o chefe. E aí depois vem um momento do Quick Time Event que ficou muito famoso com o God of War. E no Puppeteer, mesmo sendo um jogo mais infantil, não sei o quê, eles fizeram uma decupagem para pegar uns planos ali e tudo mais, que deixou tudo muito épico, assim. Então, você vê e você se sente poderoso com a tesoura ali, você vê o Kutaro fazendo aqueles movimentos e esperando o momento certo para atacar e para se defender. Então, eu acho que a tesoura ela é realmente o elemento mais rico do jogo. A gente falou dessa coisa que cada cabeça, de certa forma, não te dá um poder novo, mas a gente tem alguns poderes que o Kutaro vai adquirindo conforme os atos vão se passando, ele vai aprendendo, digamos assim. Um poder de escudo, um poder de soltar uma bomba, jogar uma bomba como se fosse um ninja. Queria que vocês falassem um pouquinho mais desses poderes. São 4, na verdade a Esma Potts, ela vai orientando aos poucos o Kutaro nessa jornada e ela fala, e ela é a pessoa, você tem mini tutoriais dentro do jogo para cada uma dessas novas armas, são 4, são dos 4 guardiões que tentaram vencer o Moonbear King e não conseguiram, é um movimento de defesa, um outro movimento de ataque, um movimento de grappler que é como se fosse o Zelda, né? O Zelda tinha muito isso também, para você alcançar uma outra parte do cenário.
E tem mais um que eu não Tem lembro. a máscara do lutador. A máscara do lutador, que é você dá um mexicano. stomp, que é pra poder quebrar coisas e tudo mais. Engraçado que ela sempre aparece de acordo. Então, quando você pega a bomba ninja, ela aparece de ninja. Ela é bem engraçada, essa É muito bruxa. engraçado. E a parte do lutador mexicano, aparece um ringue, ela ensina as coisas. Mas assim, a gente tava falando da cabeça e meio que desmereceu as cabeças, mas elas são a vida do jogo também, acho que dá pra dizer assim. Você pode levar até 3, e se você perde as 3 cabeças, é game over. É difícil chegar no game over, ainda mais se você estiver jogando com alguém, mas elas são importantes. Você E precisa dependendo delas. da cabeça, e dependendo do local que você está na fase, você ainda tem as fases bônus, que você só tem acesso graças a determinada cabeça, se você encontrar ali. Não são E elas puzzles, né? A dão gente uma pode bela dizer. ajuda também em alguns momentos de chefe. Elas dão uma facilitada ali para você encontrar um novo caminho. Que às vezes você tem aquela trilha de fumaça que tem que recortar, mas aí você vê um outro elemento que aparece na tela e te dá um impulso e você chega mais fácil ou mais rápido. É difícil você estar com a cabeça certa na hora certa, por conta da quantidade. Então você revisita sempre as fases. Por exemplo, na fase do navio pirata, que você enfrenta um chefe que é como se fosse um robô gigante, se você tiver a sorte de estar com a cabeça do caranguejo, você consegue trazer um caranguejo gigante que te ajuda. Então, assim, é difícil você estar com a cabeça certa para ver o que acontece. É legal você chamar alguém para jogar com você, porque você tem o controle ou do Yin Yang no começo ou da picarina depois. É como se fosse um cursor que fica flutuante na tela e você pode levar ele para onde você quiser e interagir com o que você quiser sem dano. Então, se por você exemplo, estiver jogando com 2 pessoas, uma pessoa controla o Yang, ou a picarina no caso, e a outra controla o Kutaro. Mas se você estiver jogando sozinho, você tem o controle desse outro personagem. Tem, mas Sim, você tem consegue- menos funções, né? Você consegue controlar via analógico. Com o analógico da esquerda você faz o movimento do Kutaro e com o analógico da direita você faz o com a picarina. Mas você tem menos funções, digamos assim. Por exemplo, pouco se, menos. se o outro estiver jogando, ele pode auxiliar pegando uns pacos, ou derrotando inimigos, ou até buscando a sua cabeça que rola quando você toma um dano. Isso não dá como você fazer se você estiver jogando sozinho. Vale a pena também testar e não deixar só a picarina parada jogando sozinha. Talvez a galera não vai ouvir tanto as pessoas falando por aí sobre Puppeteer, mas com certeza é um grande título que acabou de ser lançado e que vale a pena todo mundo ver, porque gráficos muito legais, como a gente falou aqui, e essa jogabilidade, esse jeito diferente de você curtir uma aventura ali. especial. Pro gênero é essencial. Quem gosta do gênero infantil ou que tem essa pegada de conto de fadas, é um livro que abre na sua mão com aquelas ilustrações, é um teatro, é um vaudeville, é uma coisa Jorge Méliès obrigatória. Pois é, o melhor mesmo, não dá pra falar tudo sobre o game aqui no programa. O melhor mesmo é você conferir a nossa análise completa lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Lembrando que lá você também confere os Go Games do passado. Então, perdeu algum? Só conferir quantas vezes você quiser. E lembrar também que a gente está no Twitter, @GoGamePlayTV. Siga o nosso perfil para sempre ficar ligado em tudo que acontece aqui no programa. Renato, quem quiser conferir seu trabalho um pouquinho mais, vamos lá, agora é com você, GW. Todos os meses na banca com a EGW e com a Nintendo Oid, tem uma coluna da Nintendo Oid, e também no gameoid.com.br ou no herói.com.br. Tá certo, então. Obrigado pela participação. Obrigado. Maxão, valeu pela participação. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você. Tchau.